O analista, Bandeirante, São Paulo. João Dória, quando governador de São Paulo, já havia tentado extinguir, acabar com a Fundação para o Remédio Popular, a FURP. Não conseguiu. Esteve próximo. Mas houve uma reação muito forte e era um pacote, né? Então, na negociação, ele acabou deixando a FURP de fora. Pelo menos, o Dória não escondeu o que pensava. Ele disse que aquilo deveria ser atribuição da iniciativa privada. Uma bobagem. Estava errado. A iniciativa privada jamais produzirá esses medicamentos, senão para restringir a produção àqueles que dão retorno, que dão lucro. Os preços aumentarão e é bom lembrar que o SUS é um dos principais clientes da FURP, um dos principais compradores dos medicamentos produzidos pela Fundação para o Remédio Popular. E estamos falando não apenas de antibióticos, mas também de remédios para enfrentar os efeitos da AIDS, né? A perda de capacidade de proteção do organismo, a perda de capacidade imunológica. São medicamentos finos, sofisticados. Não é qualquer um que pode produzir. E se fica apenas dentro da lógica da empresa privada, ou seja, tudo que é produzido mercadoria e seus preços são regulados na relação com outras mercadorias, ficaria tudo muito mais caro, menos acessível, dificultaria até a existência das chamadas farmácias populares. E agora, depois que Dória não conseguiu, é a vez de Tarcísio de Freitas apresentar um projeto acabando com a Fundação para o Remédio Popular, mas sem ter a clareza do ponto de vista do Dória. Ele diz que vai tudo para o Butantan. Bom, quem não acompanha o processo, quem não sabe quais são as dificuldades, o tipo de investimento, o tipo de profissional, fala, bom, está resolvido, vai para o Butantan. Mas aí aparecem os especialistas e dizem, o Butantan não conseguirá fazer isso. Não nessa escala. O Butantan, ele tem uma estrutura com outras finalidades. E mais, uma parte expressiva dos trabalhadores da FURP, uma parte expressiva é carteira assinada, CLT. Não se trata de um remanejamento dentro da estrutura do Estado. E aí, serão demitidos? E o local onde está a fábrica será utilizado para uma estação de metrô, como está previsto? A tramitação é muito rápida. Começou dia 3 de outubro, este mês, portanto. E já está muito, muito perto de chegar ao plenário. As comissões vão derrubando os destaques, as ressalvas feitas por vários parlamentares, vão derrubando os destaques, as emendas, e o projeto vai avançando tal como saiu do Palácio dos Bandeirantes. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por 8-3. Ali você tem a observação, se fere em alguma medida a Constituição do Estado, a Constituição Federal. Muitas vezes, nessas comissões de Constituição e Justiça, inclusive
na Câmara, no Senado, está cheio de gente que não tem a menor ideia se aquilo é incompatível ou não com a Constituição. Quem quiser ler todo o projeto, é o projeto de lei complementar número 49 de 2025. É agora. Agora foi elaborado, agora foi escrito, chegou à Assembleia no começo de outubro, outubro nem acabou e ele vai passando incólume rapidamente por todas as comissões. E a proposta prevê que as atividades da Fundação para o Remédio Popular, os contratos, os bens e parte dos servidores sejam incorporados pelo Instituto Butantan. Que parte dos servidores? Uma parte minoritária, porque a maioria, repito, ela tem um vínculo específico em carteira assinada com a FURP. E aí vem aquelas palavras modernosas, né? E filistinas, que aparecem nesses projetos. Por exemplo, a incorporação teria como objetivo, olha que palavra filistina, otimizar. Esse é um verbo que pode ser usado de maneira requintada, sofisticada, em várias situações, mas nessa o verbo se torna filistino. Otimizar recursos e gerar novos resultados. Mas espera aí, por quê? É ruim? Bom, é considerada o maior laboratório público de medicamentos da América Latina. Atende programas como Dose Certa, Farmácia Popular, uma produção anual que chegou a 2 bilhões e 500 milhões de unidades. E a atual explicação, não dá para chamar de justificativa, né? Seria usar de maneira equivocada a ideia de justificar. Mas a explicação menciona redução de receitas, falta de diversificação e déficits contínuos. O que está acontecendo é que há uma produção ali que em situações, se é um laboratório onde há investimento, um país que investe em produção pública de medicamentos, haveria 3 vezes mais funcionários. Hoje são cerca de 500 em um turno. Ou seja, uma produtividade elevadíssima. A FURP opera em Guarulhos, um terreno de 192 mil metros quadrados na região do bairro Itapejica, em frente a uma futura estação da linha 19 do metrô. E a fundação tem outro grande, bem localizado terreno em Américo, no interior de São Paulo. O laboratório está inativo. Ele foi passado para a iniciativa privada, voltou para o Estado e foi desativado. Regime de urgência. E ó, estão pisando no acelerador. A consequência imediata ali é perda de empregos. E gente qualificada. Gente que deixará de servir ao Estado, deixará de contribuir, de colaborar com seu conhecimento, porque será demitida. Porque é CLT. Incerteza sobre a continuidade da produção dos medicamentos, que são fundamentais porque são de baixo custo para o SUS. E, claro, o risco de diminuição da oferta de vários remédios que a população encontra em farmácias populares, e mesmo em farmácias, quando se diz farmácia popular, você tem as várias farmácias particulares que têm convênio com o programa.
Mas há outras coisas importantes na história, porque é preciso observar o impacto disso. E os imóveis da FURP devem ser vendidos. E essa transferência de contratos e funções para o Butantan. Aí vem os especialistas e dizem: o Butantan tem outro tipo de estrutura para outras finalidades. São ouvidos? Sim, audiência pública. Teve uma há uma semana, dia 21, teve uma audiência pública. Todo mundo foi lá, falou, expôs. O que aconteceu? Bom, já cumprimos com a obrigação da audiência pública. Pé no acelerador. Amoxicilina, cefalexina, há um gradual esvaziamento na produção de medicamentos que suprem o SUS, as farmácias populares, o programa Farmácias Populares. E esse esvaziamento vem desde João Dória. Aí, o Tarcísio alega resultados financeiros negativos. Primeiro, essa fundação não existe para dar lucro. Se privatizarem suas atribuições, se amanhã ou depois de fato, a estrutura do Butantan para outra coisa e para a gente reestruturar, o investimento é muito pesado, vamos fazer parcerias, vamos colocar a iniciativa privada no pedaço. Aí sim, a iniciativa privada, ela quer o lucro, porque é capital investido para dar lucro. A fundação é para receber investimentos por essa extraordinária, imensa atribuição social que ela tem. Essa é a verdade. Ela tem de receber investimento e não tem recebido investimento. Era preciso investir muito mais e não falar, está dando prejuízo, vamos acabar com ela. Mas essa é a ideia, esse é o cerne do projeto. Tarcísio acha feio que não é privado. E quer privatizar tudo que for possível. Há 480 trabalhadores em regime CLT. Então não é moleza o que está acontecendo. A saída não é extinguir, mas fortalecer a estrutura administrativa, técnica, ampliar investimento. E, claro, usar, inclusive, o fato de ser uma fundação pública para convênios com centros públicos de pesquisa, universidades públicas e privadas. E a falta de investimento, esse é o problema. Mas parece até que a falta de investimento é exatamente para depois dizer está dando prejuízo, vamos fechar ou vamos vender. Foi o que o Dória fez. Chegou e falou, não, vamos acabar com isso aqui deve ser atribuição do setor privado. Perdeu. Mas estava lá a ideia. E encontrou o seu fiel portador, Tarcísio de Freitas. E é interessante que o assunto fica à margem, né? Tantos assuntos sem a mínima importância, ou com uma importância muito menor do que a produção de remédios para o povo, são destacados. E isso fica à margem, como para evitar que a sociedade entenda o que está acontecendo e discuta
Ao entender, se posicione. O Zema, em Minas Gerais, também não quer saber do povo ser consultado. Na sexta-feira, o que nós tivemos? Na Assembleia de Minas Gerais. Em primeira votação, os deputados estaduais derrubaram a exigência de um referendo para a privatização da Copasa. A Copasa atende quase 70% dos municípios mineiros. E, obviamente, sua maior receita está em Belo Horizonte, na região metropolitana. E essa receita permite que ela atue e garanta saneamento básico, água tratada, no Jequitinhonha, região mais pobre de Minas Gerais, em outras regiões pobres do estado. A Triângulo Mineiro não tem. Grande parte do Triângulo Mineiro só não tem Copasa, são companhias locais. Copasa, ela é concebida exatamente para garantir abastecimento, saneamento nas regiões mais pobres. E tem a sua receita. É lucrativa. O pacote do Zema incluía CEMIG, incluía meio mundo. Teve de ceder nas negociações. Tirou a CEMIG e deixou só o setor de água e saneamento para passar pela decisão da Assembleia de remover a necessidade de referendo. Mas depois vão tentar com a CEMIG. Já passou em primeiro turno. Talvez votem hoje o segundo turno. Talvez hoje. Na sexta, foi madrugadão, né? Madrugadão. A oposição tentou obstruir, não conseguiu. E aí? Qual é a ideia? Qual é a ideia? A ideia é ignorar o que foi feito pelo Itamar Franco. Itamar Franco teve um momento que ele mandou veículos blindados da Polícia Militar, levantou barricadas para proteger Furnas do projeto de Fernando Henrique Cardoso de privatizar Furnas. O Itamar era muito bom nisso, né, em fazer barulho, em dar destaque àquilo. Ele fez o país inteiro prestar atenção. Polícia Militar, com ordens para atirar, se aparecesse alguém ali, para tomar posse de Furnas. Então, e aí, logo depois, o que ele decidiu? O que é do povo mineiro só pode ser vendido com autorização do povo mineiro. Um raciocínio simples. Para você vender uma coisa, o dono da coisa deve concordar. Né? A Copasa é de quem? Do povo mineiro. A CEMIG é de quem? Do povo mineiro. Então, disse o Itamar, para vender uma delas, tem de perguntar para o povo. Referendo. Posso vender ou não posso? Não há governador, não há deputado, não há secretário de Estado que carregue, que porte autorização para vender. Tem de perguntar para o povo. Isso foi colocado na Constituição do Estado. Perfeito. Itamar foi inteligente, foi esperto, perspicaz, porque ele sabia, se deixar como está, depois que eu sair, vem outro e privatiza. E não é nem a discussão sobre deve ou não deve privatizar, mas a exigência de perguntar para o dono, posso privatizar? Posso vender o que é seu? E o dono responde, o povo responde no referendo. Zema, louco para privatizar tudo o que for possível, fez o quê? Vamos derrubar essa exigência.
Aí na negociação a CEMIG teve que ficar de fora, mas a Copasa permaneceu. O André Esteves, há tempos, né, não falávamos aqui sobre André Esteves, sempre ouvido por todo mundo, Paulo Guedes, Haddad, e ele se encontrou com o Zema em uma sexta-feira em São Paulo, falaram sobre Copasa, e agora, depois da votação, ele mandou um recado para os acionistas, aqueles que recebem conselhos do BTG, o seu banco, o banco dele, Esteves, dizendo, é muito difícil que não aprovem em segundo turno. Então, quem quiser comprar, ações. Ações do quê, se não está à venda? Comprar por intermédio desses fundos. Então, se colocar dinheiro em um fundo que já tem um compromisso de comprar ações daquela companhia. Itaú também já mandou recado, depois da votação em primeiro turno. A água será transformada em ativo financeiro. Mas, diz o Zema, calma, o dinheiro será usado para amortizar a parte da dívida mineira. Dívida que era de 100 quando ele entrou e hoje está em 170, cavalgando para 180 bilhões de reais. O cara que consegue, para sermos generosos, 70% de aumento da dívida, vem falar em equilíbrio fiscal, e aí qual é a saída? Sair vendendo. Né? Ele queria vender prédio de escola, de universidade, de faculdade, foi impedido. Até porque o governo federal falou, não quero isso, não quero que isso seja federalizado. Mas há também, porque esse acordo dos estados com a União, o PROPAG, ele prevê o quê? Você vai ter amortização da sua dívida, a dívida vai diminuir o serviço da dívida, mas em compensação você tem de investir em educação, saúde, etc. Aí o Zema fala, mas não é direto para pagar, também vai ser usado para esses investimentos em educação. Que se dependesse dele, seria tudo parceria público-privada. Aliás, ele queria municipalizar toda a rede estadual. E há municípios que jamais poderiam assumir a responsabilidade de administrar uma escola que hoje é do Estado. É a mesma ideia. Em São Paulo, em Minas, no Paraná, no Rio Grande do Sul. E também em nível federal, com o BNDES financiando parceria público-privada uma atrás da outra, hein? E o Haddad, outro dia, numa entrevista, veio uma pergunta gravada do Jones Manuel, que meteu esse assunto no metrô de Recife, que o Lula havia prometido que não iria privatizar, e agora já está sendo privatizado. E o Haddad falou, não, tem muita coisa que eu acho melhor mesmo, fazer a parceria, algumas coisas não. Mas a água é a tentativa de derrubar uma exigência constitucional, e pelo jeito vai conseguir. A primeira votação foi de lavada, mais de 50 votos. A segunda votação talvez ocorra hoje, na Assembleia Legislativa de Minas. E a FURP, em São Paulo, a sua extinção, vai avançando rapidamente. Pé no acelerador. Disseram aqui em Minas, a Zema, houve a prorrogação para você fechar o acordo lá com o PROPAG. Por que a pressa? De quem é a pressa? Do governo de Minas ou dos investidores? Dos que poderão investir no serviço de água, de esgoto, investir para ter retorno. E o Jequitinhonha, com a garantia de que a Copasa, privatizada, continuará levando o serviço bom e barato para o Jequitinhonha. Qual a garantia? Não há.
Obviamente não há. São projetos ideológicos, não são meramente técnicos e administrativos. São ideológicos. E é assim que devem ser vistos. Jornalismo, Bandeirante.